Está começando mais um VGSulcast, onde o agro das frutas e hortaliças vem à voz. Meu nome é Ederson Escopel. Eu sou Carla Regina Bom Escopel. E hoje nós vamos passar uma série de episódios em áudio e vídeo, né, Canda? Sim. Nós vamos reprisar, na verdade. Na verdade, vamos reprisar os melhores que a gente gravou em áudio, mas trazendo eles também para o YouTube, né? Isso. Então, Isso que é a ideia, é compartilhar com mais pessoas cada vez mais informação, né? Exatamente. E a gente teve vários episódios, né, na nossa, vamos dizer assim, na nossa série de episódios gravados só em áudio, né? Que tiveram bastante visualização, audiência e bastante comentário. Então a gente vai trazer isso pro YouTube também, né? Alguns dos episódios nós vamos reproduzir aqui no próximo, dentro do mês que nós entramos agora, né? Exatamente. Vamos aproveitar agora esse final de ano, né? Onde as coisas são mais corridas e tal, também para trazer esses episódios para vocês e para relembrar algumas coisas também. Então, aproveitem. A partir de hoje serão alguns episódios. Curtam, compartilham, enviem para os amigos. Infelizmente a nossa imagem em parte não vai aparecer, mas o áudio vai estar presente. Então fiquem ligados em todos os episódios. Exatamente. Qualquer dúvida que tiver, demanda que surgir, pode chamar, pode comentar aqui no YouTube. Isso aí, não esquece de seguir a gente, né, no Spotify, se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar as notificações. E claro, seguir a gente também no @VGSul lá no Instagram, né? Lá tem o nosso contato, enfim, quem quiser estar conversando com a gente mais de perto, pode ficar lá. Abraço a todos, fiquem com os episódios e, mais uma vez, qualquer dúvida que vocês tiver que surgir, podem comentar que nós estaremos respondendo. E vou falar a frase antes de terminar, né? Porque serão episódios gravados. Não, na verdade eu não vou falar, porque em todo episódio vai ter, né? Exatamente. Então, um abraço a todos. Muito obrigado por nos assistirem, nos ouvirem. Aí vai ter uma série de episódios agora onde nós estaremos colocando áudio. Abraço a todos. Fiquem ligados para os próximos episódios. Bem-vindos ao VGSulcast, o podcast da VGSul. Esse é o seu guia semanal pelo mundo fascinante da agricultura moderna. Eu sou Ederson Escopel e estou muito empolgado por estarmos juntos para mais um episódio. Hoje, terça-feira, 7 horas da manhã. Mas antes da gente começar, vou lhe pedir um favor. Curtam, compartilhem, mandem no grupo de WhatsApp daqueles agricultores que eu sei que tu tá. E não esquece de seguir o nosso podcast, isso é muito importante para a gente. Estamos sempre buscando maneiras de entregar um conteúdo ainda mais relevante para vocês. No Instagram nos encontrem também em @VGSul. E para este bate-papo hoje temos Marcos Almança e Carla Regina Bom. Esquenta a água do mate, passa café, ajusta o volume dos fones de ouvidos. E agora, sem mais delongas, vamos pedir para o professor Marcos Almança se apresentar para nós, então. Bom dia quem está ouvindo esse podcast. Então, eu sou Marcos Almança, sou professor do Instituto Federal em Bento Gonçalves. Eu estou em Bento desde 2010, então 15 anos aí trabalhando com... A minha área principal de trabalho é controle de doenças, né, e manejo de doenças. E venho trabalhando bastante com videira, né, obviamente, mas com outras culturas eventualmente, assim, mas o foco de trabalho é videira e trabalho nas disciplinas dessa área no campus ali. E Marcos, então o que deu para entender é que tu não é natural daqui. Não sou. Sou da região central do estado, então eu vim para cá antes das experiências na Serra Gaúcha, trabalhava com bastante soja, arroz, feijão, outras culturas e depois que vim para cá, aprendi a gostar bastante da uva. Uhum. O que te levou a buscar a agricultura? Tua família já era da agricultura? Ou como é que tu chegou nesse caminho da agricultura inicialmente? A minha família tem origem, assim, nunca foram grandes produtores, mas enfim, aí lá quando criança gostava, né, de agricultura. E depois de um tempo resolvi fazer o curso técnico agropecuária em Santa Maria, então na região central do estado do Rio Grande do Sul. E depois fiz agronomia. E depois, na sequência, fiz o mestrado e doutorado na URGS, né, em Porto Alegre. Daí sempre trabalhando com culturas anuais, né, nunca com fruticultura. Essa experiência de fruticultura veio depois da Serra, né. Trabalhei numa empresa de fertilizantes também, antes disso, né, numa empresa de produtos biológicos. E depois acabei passando um concurso aqui no IF em Bento, né, e aí tô desde 2010 aqui na Serra.
Então, na verdade, a viticultura e as frutas que temos aqui na nossa região vieram para ti a partir dessa tua passagem, por exemplo, pelo IFE ali, então. Isso, exatamente. Então não era meu foco direto de trabalho, né? Foi depois da vinda para a Serra. Muita gente fala que produzir uva na serra é um desafio, né? Principalmente em função de tudo que acontece com relação a doenças, né? Porque a gente mora em Farroupilha, de manhã tem sol, de tarde tem neblina, tipo, acontece as 4 estações do ano num dia só, né? É verdade isso, Marcos? Tu concorda com tudo isso? Sem dúvida nenhuma, né? A gente está numa região que, se a gente for olhar as frutas, né? A grande parte das frutas e hortaliças produzidas, se a gente olhar pelo lado de doenças, estão num lugar bastante interessante para doenças, né? Por isso da dificuldade. Então, elas estão localizadas. A gente fala que em doença tem o triângulo da doença, né? Que é o hospedeiro, então as nossas frutas aí, o patógeno, que pode ser o causador da doença, e o ambiente favorável. Então, o cantinho, a ponta do triângulo do ambiente favorável, aqui na Serra, obviamente, que Farroupilha é privilegiada com bastante neblina, né? A gente tem a maquininha de enceração aqui. Então, com certeza, Farroupilha, nesse fator do ambiente ali, é muito favorável a doenças para as mais diversas frutas produzidas aqui, né? Hoje, quando a gente vai em todas as culturas, vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo de alface. Tu lança uma variedade, ela tem uma certa tolerância à raça 1, raça 2, raça 3. O que a gente percebe? Com o tempo elas vêm evoluindo, sendo mais agressivas. A gente tem que ter essa preocupação com relação à evolução de míldio, enfim, botrytis, dentro desse segmento? Sem dúvida nenhuma, né? Os patógenos, na realidade, essa relação do hospedeiro com o patógeno, como é que ela fica pior quando que ela fica pior para a planta e melhor para o patógeno? Quando o ambiente se torna mais favorável. A gente dá o nome disso de pressão de inóculo, ou seja, é tanta pressão do ambiente que o patógeno fica numa condição muito favorável, aumenta a sua população e pressiona contra o hospedeiro. No caso, a alface, eu estava dando exemplo. Então, quando tem um programa de melhoramento que vem com a cultivar vem com alguma resistência, algum nível de resistência, quando essa planta é exposta ao ambiente com muito patógeno, essa resistência tende a diminuir, porque vai selecionando no patógeno estirpes que conseguem causar doença nessa planta e essas vão predominando no ambiente. É claro que a gente também tem uma seleção de patógenos pelo uso de produtos também, pelo uso de produtos químicos, por exemplo, né? Também vão selecionando patógenos resistentes. Mas se a gente olhar só a planta e a resistência, é isso aí. Quanto mais patógeno tiver, quanto mais condição tiver, mais pressionada vai ficar a planta e menos a tendência a durar essa tolerância ou resistência que ela tem. Não tem jeito. Aí, como é que a gente pode entrar nesse manejo de controle? Do que a gente pode oscilar? Hoje você fala em oscilar a gama de princípio ativo, né? Sim. O que a gente pode, além dos princípios ativos, estar colocando ou agregando que vai ajudar nesse controle? Diferentes, por exemplo, assim, pensando em hortaliças, né, tu deu exemplo de alface, variedades com reação diferente aos patógenos. Ou seja, quando tu muda o hospedeiro, tu tá mudando a genética daquele hospedeiro. Quando tu muda a genética do hospedeiro, tu muda a genética do patógeno. Por quê? Porque o patógeno ataca o hospedeiro. Então, no momento que tu muda, eu tinha uma cultivar de alface que era mais suscetível a um patógeno, eu boto uma mais resistente, eu vou eliminar uma parte dos patógenos, porque ela é mais resistente, mas pode ser que ela seja suscetível a outro patógeno. E aí aquele aumenta. E aí quando tu volta na anterior, tu vai fazendo que essas populações, elas vão flutuando. Por isso que é fundamental quando a gente fala em manejo de doença, rotacionar não só princípios ativos, por exemplo, no controle, mas rotacionar cultivares com diferentes respostas de resistência a doenças. E eu estou falando a doenças, porque você não pode ficar olhando só para uma, porque se eu olho só para uma, daqui a pouco a outra pode ganhar importância porque eu não olhei para ela. Vou dar um exemplo bem direto para ti na uva, que o pessoal agora tem entrado, não sei se vocês já ouviram falar, de cultivares resistentes a míldio, por exemplo. Tá? Tem as desenvolvidas, por exemplo, lá em Embrapa, tem as importadas, né, da Itália, Alemanha, as cultivares Piwi, tá? Elas são resistentes a míldio e oídio. Mas algumas delas são muito suscetíveis à antracnose e escoriose. Então eu planto elas, eu não tenho problema de míldio e oídio, mas eu vou possivelmente, se eu não fizer um bom controle, e às vezes mesmo fazendo controle, eu vou ter dificuldade e vou ter problemas com antracnose e escoriose. Por quê? Porque elas têm uma resposta diferente a um outro patógeno. Então, se eu predominar, por exemplo, se eu começar agora a botar só cultivares resistentes a míldio e oídio, provavelmente eu vou aumentar muito o problema de antracnose e escoriose. Porque aqui a gente tem
neblina, temperaturas amenas, voltando à farroupilha lá, as condições climáticas de farroupilha. Tá, então assim, ó, a gente tem condições para essas doenças. O que a gente faz é, o hospedeiro que tu coloca, tu vai variando. Sim, não tem uma variedade perfeita. Não. Até porque quando tiver a variedade perfeita, vai surgir alguma coisa que vai causar problema nela, né? Ela é perfeita até o que você sabe, né? Porque esse perfeito é até os problemas que a gente tem hoje. Se eu perguntasse pra ti, Ederson, né? Quais os problemas que tem nas tuas plantas hoje? Ah, tal. Então eu vou fazer uma cultivar perfeita para esses problemas. Tá, mas os que tu não listou? Sim. Então, se a gente pensar aqui na nossa região, por exemplo, né, teve muitos períodos que a gente não sabia o ídio por causa que não tinha seita. Exato. A mesma coisa se tu pegar petrolina, eles não sabiam o que era míldio, né? Exato. Tipo, às vezes o clima acaba invertendo, né? E olha só como é curioso isso aí, Carla, né? Isso. Como é curioso isso aí, ó. A gente, há 5 anos, 6 anos atrás, aqui não falava em ter míldio ou ídio na mesma safra, por exemplo. Isso ficou do inóculo de fungo que ficou dos 3, 4 anos que teve muito oídio, esse inóculo foi ficando. Agora, numa safra que basta fazer alguns dias de condição pro oídio, pá, vai lá e acontece o oídio. Por quê? Porque ficou o patógeno. Então, aquele lado do triângulo lá do oídio que tinha pouco, agora aumentou. Quando dá a condição, a gente vai para um lado, vai para o outro e volta no triângulo da doença. Ou seja, o manejo, o entendimento de doença, a gente tem que olhar para esse triângulo das condições. Ou qual é o hospedeiro que eu escolho? Sim. Será que é legal eu ter a mesma planta, a mesma cultivar de alface, de beterraba, de uva, de... Não. Por que não é legal? Porque eu vou ter uma uniformidade genética. E qualquer problema que der, eu vou ter... Se for um patógeno que ela é muito suscetível, eu vou ter problema de controle. Tu falou, Marcos, de um tema legal, que é a questão do produtor, por exemplo. Ah, tive míldio esse ano que vem eu não vou ter de novo. Mas o inóculo fica, né? Fica. Naquelas plantas que tiveram algum nível de doença, vai ficar o inóculo. E míldio tem inóculo na serra gaúcha para nós, para nossos avós, bisavós, para nossos netos, bisnetos, trisnetos, tudo. Porque tem muito míldio, né? Então, assim, agora o ídio não tinha muito, e agora tem. Então, vai ser cada vez mais comum, na mesma safra. Dias de mais chuva, eu me preocupo com o controle de míldio. Dias mais secos, sei lá, 15, 20, 30 dias mais secos, na mesma safra, não tô falando em safras diferentes. Eu posso ter problema de oídio. Naquele mesmo vinhedo que eu tive problema de míldio uns dias atrás. Quanto tempo fica o inóculo? Pode ficar mais de uma safra, com certeza. Sim. E aí isso varia conforme as condições também, mas a resistência é tranquila. Para pelo menos um ciclo, isso fica tranquilo. E vai desenvolver. E aí varia conforme cada fungo. Isso é. Tu falou antes sobre a questão de oscilar princípio ativo, mas, por exemplo, se eu fizer hoje um manejo, vamos dizer assim, integrado com biológico, extrato de plantas, que a gente estava falando antes, né? Isso ajuda? O que tu vê dessa condição, né? Porque a gente fala de alternar princípio ativo, principalmente de produtos químicos, né? Mas botar outras tecnologias que cada vez estão vindo com mais força no mercado. Qual que é a tua visão sobre isso, né? Excelente, né? Excelente. Eu acho que assim, ó, hoje não existe mais agricultura sem o que a gente efetivamente chama de controle integrado. O que é? Controle integrado é tu usar controle químico, biológico, cultural, planta de cobertura, troca de cultivares, tudo isso. Então, hoje a agricultura não permite mais para um produtor que queira ter sucesso e sustentabilidade ao longo do tempo. Não estou falando sustentabilidade somente financeira, tá? da propriedade. Estou falando assim, dessa propriedade financeira e a longo prazo, pensando em gerações, porque a gente às vezes simplifica a sustentabilidade, né? A sustentabilidade é se eu tenho dinheiro para fazer a safra no que vem. Não. Isso aí não é sustentabilidade, né? Isso aí é rentabilidade. Isso aí tu já tá meio que perdendo o controle quando você chega nesse nível, né? Então, sem dúvida. E aí, se tu pensares que a gente, às vezes, nem faz votação de princípios ativos químicos bem feita, a gente, às vezes, votaciona marca de produtos e não princípios ativos. Vamos colocar bem claro. Que é diferente a marca do princípio ativo e do grupo químico. Quando eu agrego, por exemplo, numa controle de podridões, botrites, glomerela, seja botrites na uva, mas tem morango, ou oídio mesmo, né? Em morango, em uva, tomate, enfim, diversas culturas aí. Quando eu coloco um controle biológico no meio de um químico, eu estou saindo, muitas vezes, de um mecanismo extremamente específico de um fungicida sistêmico, que atua lá na síntese do material genético, lá do DNA, do RNA, e eu estou indo para um micro-organismo que produz diferentes compostos, que interage com a planta, que às vezes, inclusive, induz defesa na planta, né? Além de fazer o controle direto do patógeno. E aí, quando eu entro com um extrato vegetal, um óleo essencial, eu também estou indo para um grupo
de não moléculas isoladas e sim um conjunto. Quando eu tenho um extrato de planta, por exemplo, eu não tenho só aquela molécula principal que aquela planta tem. Sei lá, o cravo da Índia, que são conhecidos aí, são moléculas bem conhecidas, né? Mas eu tenho um conjunto de moléculas que eu extraio daquela planta junto, que pode ser uma extração aquosa, alcoólica, né? Então, eu saio às vezes e aí por que ajuda, né? Porque eu saio às vezes de mecanismos específicos e vou para mecanismos amplos, que a gente não tem relato de resistência. Então, me ajuda a manejar melhor, vai dar mais durabilidade para aquela molécula química no mercado, porque não é fácil desenvolver novas moléculas, né? Não vamos também achar que, deu problema numa aqui, o ano que vem tem outra, toma aqui. Não. E às vezes está num grupo químico mesmo que já existia e que tem resistência cruzada. E entra nova molécula, ela já pode ter risco de resistência. Então é nesse cenário. Sim, ou seja, tu lança uma nova molécula e ela já também não lança não funcionando. Pode ter um risco, porque se ela é de um grupo que já é muito usado e que tem resistência cruzada, pode ter problema. Então assim, ferramentas biológicas, micro-organismos, extratos de planta, vêm numa forma de sustentabilidade. Eu estou falando sustentabilidade de longo prazo, do produtor ter mais segurança e de quem também trabalha com esses produtos e vende os produtos de segurança, entendeu? Porque não vai surgir nada mágico de uma hora para outra de novo, né? Então não tem a possibilidade, quer dizer, não tem nenhum relato até então de resistência de extrato de planta e biológico em função do seu mecanismo mais amplo. Mecanismo mais amplo. Interessante. É como se fosse a comparação dentro do químico, os sistêmicos e os multissítios, né? Os Mancozeb da vida, esse grupo clotalonil, o próprio cobre, né? Muito usado, né? São fungicidas de amplo espectro, digamos assim. Né? Sim. Hoje, o que tu vê de doenças principais aqui na nossa região da Serra Gaúcha, assim? Pensando em viticultura e pensando em pêssego, por exemplo. Viticultura é com mais trabalho, né? Assim, vocês uma pergunta difícil de responder, né? Para quem trabalha com doença. Mas, enfim, vamos lá. Falando de parte aérea, sem dúvida nenhuma, o míldio é o que representa a maior preocupação de controle. Mas, por outro lado, é onde tem mais ferramentas. Então, é aquela coisa que é uma doença importante, ocorre sempre, mas eu tenho muita ferramenta, tá? A glomerela é uma podridão na uva que tem incomodado aí por questões de ter menos produtos, daqui a pouco ter até alguma dificuldade de controle, né? Pela época de controle, tu precisa muito fazer o controle na floração para ter um bom resultado lá no final. Então, assim, pensando em doenças que o produtor está menos acostumado, talvez, eu colocaria a glomerela na parte aérea, uma podridão importante. Oídio pela novidade das últimas safras e pela falta de conhecimento. Mas oídio, por exemplo, com a parte biológica, a gente controla muito bem. Por exemplo, em uva coberta, tem produtores que a gente trabalha que não usam químico, usam somente biológico. Micro-organismos, extratos, enfim, esse grupo, e vai muito bem. As podridões também, né? São ferramentas interessantes. Mas eu colocaria na uva e nas frutíferas de forma geral, na Serra Gaúcha e nas hortaliças, os nematóides, tá? É um grupo super importante de solo que o pessoal conhece pouquíssimo, no geral, não tem o costume de mandar fazer análise para ver se tem, e é uma preocupação, por exemplo, em estabelecimento de vinhedos, estabelecimento de pomares de pêssego. Por quê? O produtor troca, às vezes o pêssego está morrendo, não está produzindo e troca por videira. Os nematóides que causam problema na raiz são praticamente os mesmos. Então, quando eu vou reimplantar na videira, se eu não faço um bom manejo de pousio, de planta de cobertura, de algum produto no solo para fazer controle desse nematóide no momento da implantação, essa planta vai ter dificuldade de estabelecer. Então, assim, por que eu falei nematóide? Porque o nematóide é um patógeno mais amplo em termos de hospedeiros. Às vezes eu penso, vou trocar isso por isso. Para o nematóide, ele segue reproduzindo ele. Então é um problema, lembrem disso, né? É um problema que não é novo, mas é novo em termos de discussão, de falar sobre o assunto e de reconhecer problemas. Na uva, o pessoal culpa por muito tempo a pérola, né? Que mata os vinhedos, mas só que grande parte, ou quase que tudo disso, está associado a nematóides e fungos de madeira. Sim. Entendeu? Então, assim, pêssego, não trabalho muito com pêssego, mas a gente tem visto muito relato de podridões aí no final do ciclo, né? E depois, quando vai para câmara fria, causa problema. Então, talvez eu elegeria essas podridões de fruto ali como um problema, além dos nematóides, que eu já falei, né? Como um problema no pêssego, talvez, assim. Mas confesso que não é uma cultura que eu trabalho tanto, Sim. assim, não tenho... Isso é bem interessante, né? Que tu falou, que é uma coisa que a gente sempre fala para os produtores, né? Eles fazem, às vezes, análise de solo para ver nutrientes, para ver várias coisas, né? Mas a análise de solo em relação a doenças, desde um nematóide, um fusário, sei lá o que for,
é quase zero, assim. Quando tu fala que isso existe para os produtores, a grande maioria vê como surpresa, né? E é algo que é extremamente importante, porque é que nem tu falou, às vezes vou rotacionar uma cultura, vou fazer qualquer coisa e a praga vai estar indo ali e vai continuar matando a tua cultura implantada, né? Sim, não, sem dúvida. É um problema, e é um problema que, assim, ó, quando a gente fala de doenças de solo, a gente tá falando de um outro grupo, mais difícil de controlar, mais difícil de manejar. O pessoal é muito acostumado com mildio, né? Porque mildio tu aplica, controla, é meio que aquele... Eu faço ação de controle e já vejo o resultado, assim, é tudo muito direto. Quando a gente entra nesses problemas de solo, aí não é muito direto, é mais difícil, é mais complexo. E a gente às vezes tem... E às vezes não, a gente tem pouco conhecimento ainda, né? Sim. E é difícil de ver o resultado. Exatamente. É difícil de ver o sintoma e é difícil de ver o resultado do controle. As duas coisas são difíceis de ver. É, porque às vezes tu vê a planta morreu lá, mas tá, por quê? Daí tu vai começar a olhar todas as situações que podem ter acontecido até de chegar talvez no nematóide e depois, ela sobreviveu, tá, mas e o que é, né? E tem uma interação fortíssima nematóide e fungo de madeira, tá? Tanto o nematóide pode aumentar o sintoma do fungo, quanto o contrário em alguns casos. A presença do fungo na planta aumenta a população de nematóide. Complexo, né? É muito complexo. Eu ia perguntar isso agora. Então, quais que são os fungos de madeira que vêm prejudicando aqui? Também, eu acredito que é um negócio que o pessoal também não está de olho ainda até então. É isso, já é mais, mas ainda tem muita gente que às vezes não tem. Eu não vou falar o nome dos fungos porque o pessoal vai pensar que eu tô xingando ele. Mas as principais doenças de madeira são Petri, né? Doença de Petri, que é no início do ciclo. É aquela que a gente corta a planta e vê uns pontinhos escuros dentro do xilema da videira. Ali ficam pontuações, né, de Petri. Tem o pé preto, que é na base, nas raízes, na base da planta, né? Que vem muito do viveiro, pode contaminar bastante, tá? E aí depois tem na parte aérea, sintomas mais comuns em parte aérea, que é a podridão descendente, que vai morrendo um galho, às vezes, vai morrendo um lado da planta e não vai brotando direito, e vai ficando, e as folhas vão ficando encarquilhadas, né? Que elas ficam enrugadas, né? Sim. E a esca, que é uma doença já do plantas, tendência de ser plantas mais velhas, que tem sintomas semelhantes à podridão descendente, porém tem alguns sintomas diferentes, que a folha fica necrose na entrenervura, né? Entre as nervuras fica uma necrose, como se fosse uma deficiência de magnésio, alguma coisa assim na planta, tá? Então, são talvez as principais doenças de tronco aí, tá? O pessoal fala bastante de fusariose em videira, a gente não tem visto tanto assim, tá? Em frequência, mas que também, se tiver presença, é um problema também. Sim. Essa encarquilhada folha que tu falou, a pessoa pode confundir talvez com um ataque de pulgão? Ele fica parecido... Na videira, não. O pulgão na videira é difícil, né? É difícil, vai ser mais nos ponteiros, assim, e tu vai ver o pulgão, né? Tava pensando com ácaro também, não, porque o ácaro a folha fica pequenininha também. Talvez confunde mais com deficiência nutricional. Talvez a confusão maior é com deficiência nutricional do que com um inseto. Basicamente, não achou... Tipo pérola, tá? Que daí o pessoal diz que é pérola, né? O problema é pérola, mas... Sim. Não achou... Os bichos, que é ácaro e pulgão, provavelmente, se não for deficiência nutricional, vai ser... Isso. E lembrando que esses sintomas nas folhas podem também ser oriundos dos nematóides. Bem fácil. Olhou, já sabe o que é, então. Então é muito difícil. O pessoal às vezes manda amostra pra mim. Mas que doença que é? Eu digo, olha, pessoal, não tem como pela foto assim da folha. Eu vou dizer, olha, pode ser tal coisa, assim, mas eu não tenho como. E às vezes cortando internamente também, às vezes a gente tem dúvida. Às vezes tem que mandar pro laboratório. Sim. Pra confirmar, olha, tem que... E aí tem laboratórios terceirizados, né, que manda. Pessoal, eu sempre brinco, né, pra gente faz tanto exame pra gente, né, ou por exemplo na produção de vinho, né, analisa isso e aquilo, e acidez e tudo. E às vezes na planta lá, que é da onde vem a produção, sim, tu não manda analisar pra resolver. E uma dica, tá, agora eu lembrei, Ederson, Ricardo, uma coisa, o pessoal às vezes me manda e diz assim, mas se eu mandar analisar agora não vai dar tempo de controlar. E eu, tudo bem. Porque é o seguinte, ó, tu pode estar com problema, a gente não sabe o que é, manda analisar igual. E e usa alguma coisa para controle. Ok, não tem problema. Uma coisa que tu imagina que possa ser. Uma coisa não invalida a outra. Só que daí, quando voltar o laudo, que talvez já passou aquele teu problema, enfim, tu não vai mais talvez fazer o controle ainda, e aquele controle teu talvez não tenha dado certo, quando acontecer de novo, tu já sabe o que é. Sim. Aí no ano seguinte, se caso acontecer, tu já mandou, tu já tem o laudo e tu já sabe...
tu já pode atuar antes, ou tu já pode, por exemplo, conversar com quem, olha pessoal, tô com um problema disso, se ano que vem acontecer, o que eu posso fazer? Sim, tu já Tem produto, ou tem que fazer outra coisa, ou tem que, entendeu? Trabalhar de forma proativa e não reativa, né? Sim. Porque quando tá acontecendo a doença, eu tô fazendo coisas nesse giro, sem pensar muito, eu tô fazendo de forma reativa, né? Quando tá acontecendo, eu tô ali brigando para tentar controlar. Quando eu posso fazer de forma proativa, que é trabalhar isso. O controle é similar delas? Posso fazer partir do solo ou um tratamento de inverno? Basicamente, o controle delas é proteção de ferimento na planta da vida. Qualquer ferimento. De baixo até em cima. todo e qualquer Isso, por exemplo, podei no inverno, né? Pode infectar fungo de podão descendente e esca. Fiz muda quando eu coloquei a estaca no chão sem raiz, sem nada. Aquele ferimento da estaca pode infectar fungo de pé preto. Sim. E aí, quando eu falo, eu posso utilizar biológico na parte aérea não, mas quando eu vou falar do solo, eu já começo. Eu queria criar um parâmetro para quem está escutando nós. Tá, beleza, podei, eu faço um tratamento. Sim, que pode ser químico ou biológico. Químico ou biológico. Não tem nada registrado no Brasil ainda, tá? Mas produtos usados na videira, específicos para essas doenças. Mas produtos registrados na videira têm efeito, né? Alguns triazóis, tiofanato metílico tem efeito, esses produtos têm efeito, tá? E biológicos à base de Trichoderma bacillus, por exemplo. Então, a proteção com alguns desses produtos é possível, tá? Até mesmo o Mancozeb ajuda, tá? Não é a melhor ferramenta, mas ajuda bastante. Antes tu estava falando sobre, vamos dizer assim, prevenir, né? Tentar prevenir esse tipo de doença. Se a gente pensar em míldio, por exemplo, hoje, né? Que a gente sabe que é uma das coisas que tem bastante na nossa região. O que tu diz sobre tratamento preventivo ou esperar o negócio pegar fogo lá e depois ir atacar ele? É que assim, ó, vamos colocar o tratamento preventivo é diferente de ter um calendário mais ou menos pré-fixado, tá? O preventivo eu tô olhando para as condições climáticas, para a etapa que tá a minha planta, qual é a etapa do ciclo, é florescimento, é pré-florescimento, é início do ciclo. Então, primeiro eu olho assim, nessa etapa do ciclo, nas condições ambientais, que doenças que estão meio que... por exemplo, assim, eu tô em pré-florescimento, tem previsão de chuva. Temperaturas amenas, que é onde o míldio infecta. E depois, quando vem o calor, ele esporula e dá aquela toda barbinha do Papai Noel lá, né? Eu tô em pré-florescimento, que se tiver míldio, eu vou perder direto. Eu uso preventivo, mas baseado em informações. Eu tenho critério para decidir fazer o preventivo. Sempre o controle, mesmo usando químico e mesmo usando sistêmico, sempre preventivo, ele é mais eficiente. Tudo que tu fizer pós-infecção do fungo, a tendência é perder a eficiência, tá? Claro que até ali 1, 2, 3 dias, no caso de míldio, né? Sim. Se tu usar um sistêmico que dá um efeito curativo bom, esses sistêmicos que a gente tem disponível, ok, vai funcionar, vai ficar aquela manchinha às vezes necrosadinha, porque controlou, né? Mas vai funcionar. Agora, se começar a passar muito e começar a ter problema de... Vou dar um exemplo. Começou a chover, eu tô 15 dias não consigo entrar no vinheta. Que aconteceu muito. Aquelas infecções que aconteceram ali quando tu entrar 15 dias depois, já tem míldio até... Então, não consigo mais resolver. Então, se eu tenho previsão, por exemplo, de chuva por um longo período, a minha capacidade operacional de controle, eu não vou conseguir fazer por não poder entrar no vinhedo, por tempo, por alguma coisa, faço preventivo antes de começar a chuva, com um produto que te dê o maior tempo de proteção possível, porque tu vai ter condições favoráveis naquele período. Nessa condição, por exemplo, esporulando, um biológico tem ação? Micro-organismo? Para o ídio, a gente viu algum efeito, tá? De curativo com bacilos, tá? Mas não é a melhor alternativa, tá? Biológico, aí sim, a gente fala no controle sempre preventivo. Por quê? Porque eu estou trabalhando com micro-organismo. Esse micro-organismo, ele tem que primeiro ter ele para depois ele fazer controle, né? Porque se eu estivesse trabalhando só com o metabólito do micro-organismo, uma coisa, daí é mais ou menos semelhante ao químico. Mas se eu preciso do micro-organismo para crescer e produzir substâncias para controlar, por exemplo... produtos que tenham efeito antibiótico, né, contra o patógeno, eu preciso que ele cresça. Porque se aquela bactéria, se o bacilo não crescer, ele não vai produzir esses compostos. Então eu tenho que dar condição para esse micro-organismo, para ele se desenvolver, colonizar aquele lugar, sei lá, o cacho, a folha, e aí sim ele tem um efeito. Por isso que assim, trabalhar de forma curativa com biológicos não é o caminho. Não. Até pode acontecer, mas jamais vou recomendar. Entendeu? Não, tu fica tranquilo, deixa acontecer a doença ali, o ídio, e depois tu... Não, nem pensar. Tu falou o que é um metabólito? Metabólito é um produto, assim, vamos dar um exemplo.
Quando eu boto um micro-organismo para crescer, sei lá, vou pôr fazer um iogurte. Dá um exemplo bem prático. Aquelas bactérias láticas ali vão crescer no leite, né? Para fazer o iogurte. E elas vão produzir compostos a partir delas. E esses ali vão estar dentro do iogurte. Então, quando se produz um micro-organismo para controle biológico, tá? Se usa muito essas substâncias produzidas por ele, que tem ação como controle. Vou dar um outro exemplo. Já ouviram falar de penicilina? Sim. Penicilina é um antibiótico usado mundialmente, né? E ele é oriundo de um fungo, do crescimento de um fungo no meio líquido. A espécie do fungo, o gênero do fungo é Penicillium. Penicillium, para quem não sabe o que é, já viram um mofo, o bolor azul ou verde e laranja? É penicillium, claro. Não sei se aquela espécie ele produziria tanta penicilina, né? Agora não vamos começar a comer laranja, né? Com penicillium. Mas é só para mostrar que o metabólito é isso. Os micro-organismos produzem compostos que podem ser tóxicos ou pra gente, ou pode ser tóxico para um patógeno. Quando eles são tóxicos para o patógeno, a gente usa na agricultura a nosso favor. Isso que é interessante também, vamos dizer assim, desmistificar. Às vezes a pessoa fala, o biológico não funciona, né? A gente sabe que teve muito desse negócio. Sim. Mas é que é entender como ele funciona, o quanto tempo ele demora para começar a agir e qual que é o momento de usar, né? Que o que tu falou ali, eu não vou recomendar um biológico para atacar quando já estiver ali. Cara, esse é um posicionamento extremamente certo, né? Porque teve muita gente que a gente sabe que saiu ali vendendo e dizendo, tá aqui o milagre, faz, aplica, e não é assim, né? Não é. Eu vou dar um exemplo bem prático, tá? Uva coberta com oídio, que nas áreas que a gente trabalha é sem químico, tá? Enquanto não tem oídio, vai se usando bacilos com muita frequência, tá? Por exemplo, quando aparece focos de oídio, normalmente a gente entra com extrato vegetal, porque ele tem o efeito semelhante a um químico. Que o que é? Uma substância química para atacar aquele patógeno. Aí eu tento fazer o efeito curativo. E aí quando estabilizou de novo, não tem mais esporulação, não tem mais aquele pozinho branco em cima da planta, eu volto a usar bacilo de novo, porque daí eu começo a proteger de novo. Então assim, são estratégias que tu usa sabendo que tipo de produto que tem disponível. Sim. Porque a eficiência de controle ela não é baseada somente no produto, é na estratégia. Aliás, a estratégia às vezes pesa muito mais do que o próprio produto. Sim. Sim, não dá pra fazer moda Miguelão. Não. Precisa técnica, né? Como qualquer coisa, né? Entender o que tu tá querendo atacar, qual que é a condição. O foco, condição, a etapa do ciclo da planta. Por exemplo, assim, eu posso arriscar, por exemplo, o controle de míldio depois lá que já pegou, que já tem baga formada? Posso. Ali, aquele monte eu posso. Por quê? Porque ali a baga não vai mais se afetar, não vai trazer perda de produção, ou pouquíssimo. Claro, não vou deixar de fazer controle. Mas tô falando assim, agora, no meio da floração, com tempo favorável para míldio, eu vou brincar no controle e daqui a pouco, tô na dúvida, aplico ou não aplico? Bom, é condição muito favorável, a etapa do ciclo vai me trazer perda, aplico. Porque daqui a pouco eu não vou ter chance de aplicar amanhã ou depois, porque vai chover. Sim. Entenderam? Então são critérios que a gente começa a criar e entender a doença. É mais difícil? É mais difícil. Mas às vezes não é tão difícil assim. Hoje a gente tem aplicativo de previsão do tempo que dá pra gente... Sim, não é que nem uma vez que tinha que ficar ouvindo o rádio, né, pessoal? Olhar a lua. Tem alguns produtores que são ligados a algumas cooperativas, por exemplo, tem até um sistema que vem a previsão no celular, já prontinho. Alguns têm até sistema de alerta, né? Então, assim, a gente tem que evoluir nisso, né? Para usar melhor as ferramentas. Sim. E como tu vê a mistura de biológico com fungicidas, com inseticidas químicos? Como é que tu vê a eficácia disso? Olha, no geral, assim, por exemplo, assim, o que a gente tem feito, né? A gente tem procurado fazer. A gente usa, por exemplo, se eu estou usando um biológico para podridões, né? Eu uso biológico com eficiência, claro, sabendo que tem eficiência, né? Ele vai ser para podridão, mas, por exemplo, eu coloco um produto para milho junto. O que eu evito e recomendo, independente da empresa, do produto que porque é uma obrigação seria da empresa dizer se aquilo é compatível ou não, né? E não da gente, né? Porque é eles que desenvolvem o produto. Mas, enfim, eu peço para não botar na mesma cauda... eu recomendo assim, na mesma cauda, eu peço a gentileza que não misture cobre com bacilo. Sim. Que tem muitos relatos de problema de compatibilidade. Na cauda, né? Agora, apliquei cobre agora, semana que vem eu vou usar bacilo, sei lá, ok. Sim. Só na mesma aplicação. Na cauda. Pode ter problema de bacilos, por exemplo, com outros fungicidas que não cobre? Até pode ter, tá? Sim. Ou a gente tem usado junto e não tem percebido tantos problemas, tá? Mas é uma área solicitada ainda. Por quê? Porque os produtos não é só o produto, não é só a molécula, né? Tem todos os inertes. Sim. Que podem
ir para um lado ou para o outro, né? Sim. E o cobre já não é uma coisa tão simples, né? Nós de misturar, né? Então. E ele é muito, ele afeta muito a parede do micro-organismo, a parede celular. Agora que tu falou sobre o cobre ajudaria nessa questão dessas doenças de madeira também? Para ferimento, por exemplo. Isso. Nas áreas que a gente tem visto que é usado cobre, não muito. Tá? Não muito. Não muito. Ele não. Se geralmente tu vê problema bastante de infecção, principalmente de ferimentos grandes, o pessoal passa pasta de cobre. Sim. Não protege muito. Não. Claro que assim, ó. Se eu passar pasta de cobre depois que o fungo já entrou, não vai adiantar. Sim. Aí, como a gente às vezes não sabe se o produtor quanto que demorou depois do ferimento, porque o ideal é proteger o ferimento o mais rápido possível depois da poda. Tipo, mas aí pode ter o choro. Deixa passar os dias para isso aí e faz a proteção. E segue fazendo a proteção. Exatamente. Hoje, como é que tu vê a agricultura, vamos dizer assim, daqui para frente? O que tu vê de coisas que, vamos dizer assim, a gente tá falando de biológicos que talvez muitas pessoas nunca usaram na propriedade, a gente falou de extrato de planta, metabólito bioquímico. O que tu vê sobre a agricultura daqui adiante? Isso é uma realidade já hoje? Mas a gente falou antes que o produtor que quer ter uma lavoura sustentável, ele não vai poder deixar de utilizar essas outras ferramentas também. Tu vê que tem mais coisa para trazer hoje? Tu já viu outras ferramentas novas que ainda não estão, vamos dizer assim, tão difundidas no mercado? Ou, vamos dizer assim, estamos parando por aí? Não. Por exemplo, na parte de biológicos e micro-organismos, o que vem cada vem mais, né? Já tem, mas vai vir com mais força. Diferentes micro-organismos no mesmo produto, a combinação de micro-organismo com metabólitos de micro-organismos, ou somente metabólito mesmo, a gente estava falando antes. Sim, tu vê um tricoderma com bacilos, por exemplo. Isso já existe, mas vai ter que fazer cada vez mais frequente. Por quê? Para abrir o leque quando não utiliza, entendeu? Sim. Aí eu consigo ter uma amplitude maior. Tanto de patógenos a serem atingidos, quanto melhorar a eficiência do produto para o mesmo patógeno. Ou seja, eu tenho uma bactéria que causa um determinado efeito. Eu tenho um fungo que contribui com tanto de controle. Quando eu combino eles, eu melhoro. Por quê? Porque a bactéria tem determinada ação e o fungo tem outra determinada ação. É mais ou menos quando eu combino princípios ativos de químico, tá? Assim, uma analogia um pouco grosseira, sim, né? Sim. Mas é mais ou menos quando eu faço isso. Então, eu posso melhorar tanto para o mesmo patógeno, quanto ampliar o número de patógenos. Sim. E a gente tem visto, tá? A gente faz alguns ensaios no laboratório, a variabilidade na eficiência de controle entre os micro-organismos e os patógenos. Por exemplo, o tricoderma, o pessoal fala bastante sobre cepas, né? O que seria uma cepa de um tricoderma? Eu sempre brinco assim, talvez o exemplo mais simples de entender, não sei se é o melhor, né? Mas assim, nós todos somos a mesma espécie, né? Nós humanos. Mas nós somos diferentes geneticamente entre si, tá? Tricoderma, por exemplo, Tricoderma harziana é uma espécie muito conhecida de tricoderma. Mas nem todos são iguais, que nem a nossa espécie. Uns vão ser capazes de produzir determinada substância, outros outras. Outros vão ser bons para controlar fungos, outros podem controlar nematóides. Então, cada micro-organismo pode ter características que podem promover crescimento, alguns com mais facilidade. Eu, no meu doutorado, trabalhei, por exemplo, com um isolado de tricoderma. Uns produziam um hormônio de crescimento de plantas, muito mais do que os outros. Era a diferença entre cepas, porque era a mesma espécie. Sim, era tudo tricoderma no final, né? É isso, então assim, e aí talvez o exemplo mais simples é dando o exemplo nosso mesmo, né? Que somos a mesma espécie, mas somos diferentes, né? E então, na verdade, o produtor, quando ele vai buscar, por exemplo, um tricoderma no mercado, se ele encontrar um com mais cepas, vantagem para ele, porque possivelmente sim, porque desde que seja um produto bom, isso, né? Tem eficiência, tá? A gente parte de ter a eficiência. Sim. Tendo a eficiência, quando tu combinar e eles conseguirem atuar juntos, a tendência é tu ter melhor resultado. Isso é uma coisa importante também. E vai vir cada vez mais. Tá? Além de tricoderma com tricoderma, bacilos com tricoderma e outros. Sim. Agentes. Então, por exemplo, pensando em manejo de solo agora, que a gente já falou um pouquinho de solo. Se a gente pensar tricoderma, enfim, a gente tá sempre repovoando o solo de coisas boas, vamos dizer assim. Isso eu faço uma vez na vida e nunca mais, né? Como é que... Isso é uma coisa também, né? Que às vezes o produtor fala, eu faço tricoderma. Quando tu fez? Fiz 5 anos atrás. E... Não, isso aí fazer isso e não fazer nada é igual praticamente. Sim. Tá? Talvez ali tu teve um efeito inicial, mas assim, o que a gente fala, né? É baseado em alguns estudos, né? Por exemplo, assim, eu posso aplicar no plantio, tô falando de uva, tô falando de alface, tô falando de... Enfim, mas temporalmente, agora eu vou dar o exemplo de uva, tá? Mas porque uma cultura mais curta, assim, eu vou diminuir o tempo, tá? Mas temporalmente falando de uva, né? Eu coloco no plantio da muda, por exemplo, minimamente mais uma vez por ano, tá?
No segundo ano eu não vou ter mais plantio. Aí eu brinco que uma referência pode ser a brotação, porque imita o plantio, né? Fica a referência, e pelo menos mais uma vez ao ano, tá? Se eu colocar mais vezes, o que vai fazer? Vai manter a população alta mais tempo. Sim. E aí, quando eu mantenho a população alta dos benéficos, eu diminuo o problema dos demais. Então, porque assim, a gente quer que o micro-organismo esteja, por exemplo, na raiz antes que o patógeno. Quanto mais eu manter a população alta dele na raiz antes do patógeno, melhor. Sim. Porque basicamente eles competem por espaço e pela produção desses metabólitos que vão ajudar no controle. Então, o tricoderma, por exemplo, tem um efeito que a gente chama de competência rizosférica. O que é isso? O que é rizosfera? Rizosfera é o seguinte: quando eu arranco uma planta com solo, uma umidade boa, eu arranco, eu chacoalho essa planta e sopro um pouquinho de solo no volta das raízes. Sim. Esse solo que eu preciso tirar com o dedo, eu brinco que isso é a rizosfera. O tricoderma coloniza muito bem a rizosfera. Se ele colonizar antes que o patógeno, por exemplo, fusário, do pé preto, ali, Leonectra, ou nematóide com nematicida biológico, tá? Ele vai estar nesse espaço antes e o patógeno vai ter dificuldade de causar doença. Então, é isso que nós queremos. Sim. Que ele colonize esse espaço e que domine esse espaço antes que o patógeno. E que nem se eu for fazer um manejo hoje de biológico para diminuir, vamos dizer assim, incidência de nematóide, enfim, no solo. O que tu recomendaria? Tricoderma, bacilos, uma mescla de tudo? O que tu vê? Tem tido para nematóide? Para nematóide, tem alguns produtos à base de tricoderma que são registrados para controle de nematóide. Tem bacilos também, tá? Algumas empresas têm. Mas também tem psilomistas, que hoje mudou o gênero, Purpurecilium, tá? Mas alguns produtos já vêm com psilomíceas. Pocônia também já tem aparecido, que é um outro fungo, tá? Então vem uma linha aí, esses 4 talvez sejam os que mais tem disponível produto no mercado, tá? Mas, de novo, eu volto a frisar. Tem que ter sido registrado especificamente para esse problema. Sim. Porque eu posso ter um bacillus que controla a botrytis e não controla tão bem nematóide. Assim como posso ter uma espécie e uma cepa que controla bem nematóide e não controla parte aérea. Então, o produto é desenvolvido com esses focos, né? Sim. E se eu pensar fora de controle, por exemplo, o tricoderma, ele não controla, mas ele vai me povoar o solo de coisas boas. Então, de certa forma, ele não vai diminuir a população de nematóide, mas ele vai estar diminuindo, vamos dizer assim, indiretamente, porque não vai ter tanto nematóide se procriando? Na realidade, isso aí vem de uma lógica diferente de controle que a gente está acostumado, tá? Que eu chamo de controle de sistema. Eu estou controlando no sistema todo o meu produtivo e não olhando só para o nematóide, só para o fungo de solo e só para tal coisa. Então, assim, eu tento colonizar o meu solo com o máximo possível de micro-organismos benéficos. Que daqui a pouco ele vai estar controlando o nematóide, daqui a pouco ele vai estar controlando um fungo, daqui a pouco ele vai estar meio de folga ali promovendo o crescimento da planta ou melhorando a condição radicular. Tem micro-organismos hoje em produtos à base de bacilos que são para estresse de planta, quem sabe até ajudem na questão do cobre no solo, que precisa estudar. Não vou tirar o cobre do solo, mas essa bactéria vai colonizar a rizosfera e vai ajudar a planta a lidar melhor. Vai quelar, que a gente chama, que é meio que aprisionar o cobre e não deixar disponível para a planta. Interessante. E isso é uma outra geração de produtos que deve vir no mercado também. Sim. Que fazem outros efeitos, porque nós somos muito... Porque a origem nossa é o seguinte, o fungicida químico nos deu essa visão de eu aplico, controlo coisas diretamente, assim, é um efeito direto, né? E a uva tem, porque o mildio é assim, né? Que a gente já falou. Agora, quando eu vou para essas doenças mais complexas e esses problemas mais complexos, eu olho como sistema. Eu vou ter planta de cobertura, eu vou ter Como é que eu aumento a diversidade de micro-organismos no solo? Diversidade de planta. Se eu tenho só uva e azevém, eu vou ter uma diversidade. Se eu tenho uva, azevém, aveia, nabo, não sei o que, eu vou tendo diversidade. Tanto que hoje na agricultura, o que vem? É mix de planta de cobertura, não é mais usar uma planta de cobertura. Porque eu quero diversidade. Daqui a pouco Inclusive, eu posso ter uma planta de cobertura ali que é suscetível ao nematóide, mas as outras são resistentes, não reproduzem. E o micro-organismo controla o nematóide. Mas aquela planta de cobertura que é suscetível, ela está fixando nitrogênio, por exemplo. Sim. Então, ela está trazendo algo benéfico. Isso, que o produtor que está nos ouvindo talvez está pensando, mas só piora a situação. Não, é porque a gente tem que ter essa visão não tão direta das coisas e saber que quanto mais diverso for o meu ambiente, melhor a planta vai estar. Eu acho bacana quando tu leva um produto pro produtor e ele diz, mas não controla mais que nem o Lebaicide quando ela... que é o efeito direto, né? A visão de manejo direto, né? E a gente sabe, quanto mais a gente simplifica os sistemas, mais os problemas vêm. Sim.
Por um momento vai resolver, mas logo ali à frente vai vir o problema, né? Não tem jeito, isso aí é a natureza. A gente tem vários exemplos aí, né? A gente teve pandemia de doença, teve enchente, tudo é em decorrência de simplificar as coisas, de tirar a diversidade. Em que ponto, em que nível isso vai acontecer na agricultura? Tanto que hoje se usa muito mais controle. Pense na uva, na Isabela lá dos nonos atrás. Quando se aplicava? Tinha muito menos área de uva, tinha muito menos intensidade, e acho que na época até amadurecia mais, né? Então e se aplicava muito menos. Pressão, voltamos ao início da nossa conversa, que era o triângulo. Ou seja, o ambiente, eu aplico, tem a resistência, tem um monte de coisa que tu vai agregando no sistema produtivo. E que eu entendo para o produtor que é complexo isso, porque ele tem que estar pensando em produzir a uva, colher a uva, se eu vou ter pessoal para colher a uva, quem que vai podar, e tem que estar pensando no patógeno que está lá embaixo no solo, e a planta que está morrendo, e comprar muda, entenderam? Mas é um tipo de problema que não tem jeito, né? Não está acontecendo o que a gente quer. Porque vem da simplificação, né? A gente está aqui para ajudar, né? Exatamente. Exato. E se a gente pensar, por exemplo, em inseto, o que mais tem atacado a uva? Olha, de inseto, o mais famoso é a pérola, né? Mas a pérola a gente tem visto cada vez mais que ela tem menos. Olha, tem cochonilha de tronco agora, cochonilhas farinhentas, que tem problema de controle, o pessoal relata bastante, né? Enfim, eu acho que cochonilhas, eu colocaria, e a pérola é uma cochonilha, tá dentro, né? Desse grupo aí. De problema maior na uva, eu acho que ficaria nesse grupo aí. Eu acho que talvez hoje mais preocupante as cochonilhas aí que tem dificuldade de controle e tudo mais, né? Também na área que eu não trabalho tão direto, né? Então é meio que a gente permeia um pouco, né, essa área das pragas, mais no que tem a ver com as doenças. Mas se eu tivesse que eleger agora dessa pergunta rápida que tu me fez, cara, eu acho que essas cochonilhas de tronco aí, que essas brancas, aquelas que a gente chama de farinhentas, né? Que ficam, parece um algodãozinho, um pozinho branco, né? Sim. E escondido debaixo da casca e não enxerga. Talvez seja um problema grave, assim. Sim. Porque ocorrência / dificuldade de controle, né? Sim. Pensando em tudo que a gente veio falando até agora, o que tu acha que tem de principal desafio? A gente agora tu acabou de falar um pouquinho, né, do que o produtor tem que se preocupar com um monte de coisas, né? Mas pensando em toda essa questão de doenças que vem cada vez mais sendo recorrente, o que tu vê de desafios? E também do que a gente falou agora, de metabólito bioquímico, biológico, extrato de planta. O que tu vê de benefícios também que hoje tem para o produtor para facilitar um pouco esse manejo dele, né? Olha, eu acho que hoje o que vem de benefícios e facilidades? Tem vindo mais tecnologias, tá? Qual é que é o risco disso? Talvez a confusão e o risco. Tu agregar isso no teu sistema, às vezes sem o critério. Então eu fazia tudo isso aqui, boto mais isso, tá? Mas não tem coisa sobreposta, que não tem coisas que eu deveria usar em momentos diferentes e tirar de um momento usar em outro. E aí eu acho que entra, né, todo esse trabalho, né, feito, enfim, por vocês e por todo mundo que está envolvido em orientar. Eu acho que mesmo quem trabalha com os produtos, quem vende os produtos, isso não dispensa uma orientação técnica, né, de uso, de estratégias de uso. Eu acho que assim, a facilidade em ter coisas novas, ela tem o lado bom, porque me dá opções de trabalho. Mas o lado ruim é se eu não consigo entender que algumas coisas ali eu vou usar, mas talvez não vou usar tudo junto. A gente pega um caderno de câmbio num produtor que nitidamente tu percebe isso. Tu usava um fungicida para isso, bota mais um para aqui, e tem um monte de coisa sobreposta ali. Uma aplicação tem 25 produtos. Ao invés de usar aqui tudo junto, ele usaria aqui, talvez uma semana depois, outra, entendeu? Não é a discussão, às vezes a gente fica assim, número de aplicações, não é número de aplicações, é qualidade do que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Essa é a pergunta a ser feita. Então assim, talvez eu use as mesmas coisas, no final do ciclo eu usei as mesmas coisas. Só que ao invés de usar às vezes tudo no desespero e junto, eu uso em momentos separados, aproveitando a melhor entrega de cada coisa, né? Então, hoje, a questão dos grupos químicos ali, né? Por exemplo, né? De rotação que a gente estava falando. Esse é um desafio para mim e para o produtor. Tanto que eu comento com os alunos em aula, né? Eu digo gente, assim, que são produtores, né? O pessoal peguem, hoje vem o código no produto, né? Código lá do FRAC, né? Que é o grupo químico. Separem, botem os produtos de você lado a lado e olhem. Repete o mesmo número, não repete. Isso aí já foi feito para o produtor olhar e ver. Se tá o mesmo número, é porque eu estou usando o mesmo grupo. Será que eu usar o mesmo grupo é problema? Aí eu posso consultar um técnico. Olha, meu perfil de produto está assim. Isso aqui é o mais correto ou deveria
fazer uma rotação. Isso é um desafio, porque o pessoal associa a marca, né? Sim. O pessoal não faz controle de doença com grupo químico prescritivo. Faz com marca, e eu gosto mais de uma marca, uso outra. E ok, tudo bem. Mas se usar um pouco de cada, eu brinco, daí todos os produtos vão ser usados, né? Ajuda todo mundo. Ajuda todo mundo, né? Então, assim, é uma questão, uma forma, um pouco de cada. Se todo mundo usar um pouco de cada, o volume final é o mesmo. Só distribui entre as pessoas, os produtores. Não sei se você entende, se o produtor e você entender essa lógica, porque quando eu uso concentrado, por exemplo, o Ederson usa só um princípio ativo, a Carla usa só outro. Pode ter um problema de controle. Agora, se vocês dois me trocassem, né? Revezassem, teria outro resultado. Poderia controlar a mesma eficiência de controle, porém com o uso mais sustentável. Então, de novo, não estou entrando na discussão de quantidade, estou entrando na discussão de qualidade. Sim, é que nem se a gente for levar para o nosso lado, né? Que nem quando a gente tá com uma dor de cabeça. Se eu tomar sempre o mesmo remédio, daqui a um tempo, o que vai acontecer? O antibiótico. O antibiótico é um exemplo. Exatamente. O exemplo nosso humano é o antibiótico. Por que hoje a gente tem receita? Sim, porque senão a gente sairia usando o mesmo a vida inteira. Exatamente. E aí depois a gente começa com as alergias, com não sei o que. É o remédio, mas calma aí. Exatamente, é um belo exemplo e uma bela discussão. Astromicina. O Ederson teve isso na pele, né? Então é isso aí. O que seria, até para quem está nos ouvindo, se tu pudesse nos explicar, tem o produto biológico e tem um produtor orgânico. Sim. Muita gente confunde isso. Talvez assim, ó. Hoje no Brasil, né, a gente tem o quê? A gente tem uma agricultura convencional, que basicamente tu vai seguir regras de bula, por exemplo, para produto, para fungicidas vai ter o receituário agronômico, essas coisas aí, enfim. Essa é uma classe. Isso é uma classe, né? Que pode ter desde aquele produtor que usa de forma muito consciente e outro que não usa, tá? E, claro, que isso aí vem apertando ao longo do tempo. Eu brigo que nem o imposto de venda, né? As coisas vão fechando, o controle vai chegando perto, né? Os controles do governo, né? Das secretarias aí de agricultura e ministério, né? E conselhos de classe. E a produção orgânica, ela é o que está dentro da lei de produção orgânica. Ou seja, tem uma lei no Brasil que diz o que você pode fazer para produzir orgânico. Então, se você quer ser produtor orgânico, você tem que estar dentro daquele quadradinho. Vou dar um exemplo da pergunta que tu fez. Bom, mas eu tenho um produto à base de bacilos, eu posso usar ou não na produção orgânica? Depende do produto. Porque se o produto tiver algum componente dentro dele que não é permitido em produção orgânica, a gente tem para extrato de planta isso, tem extrato de planta que pode e não pode. Por quê? Porque na formulação pode ter um componente que não é permitido em produção orgânica. Exemplo, se tiver coisa com organismo geneticamente modificado, não pode. Sim, não pode. Tá na lei lá. OGM não pode em orgânico. Ponto. Nem na planta, nem na muda, nem na semente, nem no produto formulado. Entenderam? Então, assim, composto orgânico, se não for fermentado, não pode. Não for compostado, não pode. Vou usar o cru lá, resíduo, né? De frango, o porco, sei lá o que for, enfim, né? Então, a lei de produção orgânica tu tem que seguir a lei. Tu vai lendo a lei e vai fazendo teu plano de produção. E se tu tem dúvidas, e aí tem, claro, vai ter lá bacilos, tricoderma, isso de forma geral. Um produto à base de bacilos, a certificadora autoriza. Alguns produtos em produção orgânica já tem uma certificação de uma certificadora. Ficou meio redundante, né? Que tem várias certificadoras do Brasil. E aí um produto já é certificado pela certificadora tal que é de orgânicos. Beleza, o produtor pode utilizar. Agora, por exemplo, vou exportar um produto orgânico para o Japão. O Japão pode não permitir determinado produto. Que aqui é permitido. E aí eu não posso usar. Sim. Então, assim, produção orgânica segue a lei. Se vai usar no Brasil e vender no Brasil, segue a lei brasileira. Se vai exportar, segue a lei da onde vai exportar. E que pode ser mais frouxa ou pode ser mais apertada que a lei brasileira. Não quer dizer... E se a gente falar de exportação, por exemplo, sem pensar no orgânico, também vai ter uma lei para exportação de produtos convencionais, né? Sim, também vai ter, também segue a lei de exportação. É que eu tenho agora na exportação no assunto, né? Mas só para... Porque assim, não, mas eu produzo, uso tal produto e, sei lá, os Estados Unidos não aceita. Pode não aceitar. E aí tu pode vender esse produto orgânico no Brasil. Ele é autorizado para uso, venda. E aí o Brasil tem duas grandes formas de certificação, né, de orgânicos, né? Que uma é por certificadora, uma empresa vai lá e certifica. E a certificação participativa, que é feita por produtores, por instituições. O Brasil foi pioneiro nisso, né? Onde não tem uma empresa certificadora, e sim o grupo de
Se forma um grupo, uma rede de produtores orgânicos, o Ministério participa, as instituições participam e eles se certificam entre si. Então tem visitas, tem controles, e se um furar isso e pegou resíduo, por exemplo, de um químico, o grupo todo sofre. Então, mas é mais fácil. Não tem nada, é mais fácil. Porque se for pego, e é comum o Ministério pegar a amostra e mandar fazer análise, né? Sim. Isso não é uma coisa, não. E pode ir lá e pode, inclusive, o Ministério ir lá num supermercado e pegar um suco de uva orgânico e mandar analisar. Sim, que Não precisa pedir para o produtor lá que fez o suco. Negativo. Ele pode ir num órgão, numa empresa que vende o produto. Vou coletar aqui, vou analisar. Então, alguns biológicos podem ser usados, daqui a pouco outros podem ter alguma restrição. Sim, da mesma forma, extrato de plantas, também, enfim, né? Todas essas questões. Só que algumas daí pedem o selo, né? Que daí aquele, por exemplo, o Prozete. Já tem o selo, ele já facilita, né? Os que não tem, por exemplo, tem um produto à base de bacilos que não tem o selo de uma certificadora. E quem certifica, digamos você, Ederson, é produtor orgânico, né? Quem certifica você nunca trabalhou com aquele produto. Você quer usar. Aí você vai lá, pede uma ficha técnica para a empresa que produz o produto e manda para a certificadora. Posso usar isso aqui? Ela vai dizer sim ou não. Sim, interessante, né? Marcos, então, vamos encerrando, né, Carla? Posso fazer só uma pergunta? Mais uma pergunta? Deixa eu perguntar, né? Segura aí. Hoje, se tu fosse implantar um pareiral novo, o que tu daria de dica pro produtor? Cara, tirei uma área lá de pêssego que tava ruim, vou fazer um pareiral porque uva tá cada vez mais crescendo, enfim. O que tu daria de dica pro produtor pensando num geral, né? Sim. Bom, tendo histórico de, por exemplo, morte de planta, minimamente uma análise de solo nutricional e de nematóides eu mandaria fazer, tá? Não tendo histórico, eu faria igual. Bom, aí, enfim, é menos arriscado, tá? Na implantação, assim, eu pelo menos um ano aí de um pousio com semeadura de plantas de cobertura não suscetíveis aos nematóides, alguma coisa assim, botaria, em alguns casos, até produto biológico nessa planta de cobertura. Tá, a gente já está fazendo isso, está começando áreas com isso, ou seja, na planta de cobertura já fazer esse manejo, mas entendo que é algo ainda que vai demorar talvez para chegar. Mas minimamente um pousio com planta de cobertura. E na implantação do vinhedo, hoje eu acho indispensável usar produtos biológicos na água de hidratação e no momento na cova. Tá? Para mim hoje é inconcebível não usar. Por quê? Porque é o momento mais... Olha só, os padrões de solo que nós temos na videira, ou até mesmo no pêssego, por exemplo, eles vão chegar na raiz, né? Como é que eu chego na raiz mais fácil do que no momento do plantio? Não tem nenhum momento mais fácil que esse. Nenhum. Eu vou atingir lá na rizosfera, vou chegar lá na raiz. Eu já faço tudo que eu tenho que fazer. É que nem correção de solo de fertilidade. Eu faço quando? Com o parreiral implantado ou lá no início? Lá no início. Tudo no início. Isso é uma outra coisa importante, tá? O pessoal às vezes se perde no tempo e não faz as correções que tem que fazer. E isso, daí não vou entrar na parte nutricional, mas é um outro problema. Um outro grande problema. Bom, biológicos no sistema articular, plantio, coloco na cova ali essa cauda que ficou, né, de molho, e tento minimamente colocar as minhas plantas numa condição de menos cobre. Se for o caso, colocar uma adubação orgânica, se não tem excesso de nutrientes. Não colocar adubação química, por exemplo, eu acho que na raiz ali é complicado e para queimar a raiz é muito fácil. Depois, em cobertura, ok, mas eu estou falando no momento de implantação, tá? Cuidar da irrigação, cuidar da doença, mas eu acho que essa questão do uso de biológicos no sistema radicular para mim, é o melhor momento, mais fácil e mais barato. Não tem momento melhor para fazer. Tirando esse momento do plantio, a planta está desenvolvida, vamos dizer assim, qual que é o momento mais sensível ao ataque de nematóide? Muito se fala em pós-colheita, floração. Não, posso dizer? Não, nematóide ataca a raiz nova. Então, a planta de videira, quando é que ela tem ciclos de emissão de raiz? Normalmente no início da brotação e lá pela floração, por ali um pouco antes ali, né? Então, nematóide ataca a raiz nova, são esses momentos principais. Sim, que ali no caso eu teria que fazer um manejo pra... Que é o que eu falo, quando eu boto cobertura biológica lá no início e do meio pro fim. Exatamente. Tentando manter a população alta. Tu falou sobre raiz. É importante fazer algum manejo para que a planta emita raízes novas depois dela já tá produzindo, vamos dizer assim? Sempre raiz nova é bom porque aumenta a absorção de nutrientes, né? Eu acho que isso é indispensável para a planta, né? É indispensável. Enfim. Qual que é o parâmetro, por exemplo, com relação a nematóide? Se a gente ir para o lado dos cereais,
eles já têm muitos, por exemplo, pratilencos, 150 por centímetro cúbico de solo. Não sabemos. Ele é cutilenco. Já vou antecipar a resposta. Na fruticultura não sabemos. A gente está tentando começar a fazer trabalhos nessa linha de tentar chegar nesses números. Tem outros pesquisadores que a gente tem em contato que trabalham com nematóides e está se tentando chegar em números assim, tá? Aparentemente, na fruticultura são números menores do que nas culturas anuais, tá? Já podem causar problema. Aparentemente, mas eu não vou falar nenhum número aqui, porque depois o pessoal vai pegar esse número e vai... mas aparentemente, tu pega alguns lugares ali para cima do centro-oeste brasileiro, tu pega soja, tem 1.000 e tanto, 2.000 nematóides, né? Sim. E é coisa que aqui não tem, mas tem problema de declínio. Sim. Então, possivelmente, esse número vai ser bem menor. Na verdade, hoje, como a gente não tem nenhum número, tem nematóide, cara, começa a fazer algum tratamento. Ainda mais se tu vai implantar, né? Pensa, né? Porque é o momento que tu pode manejar. O problema da cultura perene é esse, né? A gente é muito apertado em momentos para fazer manejo, né? Sim. É que nem correção de fertilidade do solo. Fora a implantação, depois tudo é mais difícil, né? É que nem esse manejo de solo. Então, tô na dúvida, consigo investir nisso? Investe. Porque a minha opinião, agora mais uma vez, a minha... Não, mas... Tipo, correlação à pérola. No início também tinha bem pouquinho, agora tá cheio de pérola em tudo que é lugar, né? Cara, o nematóide, vamos começar cedo, né? Vai segurando baixa a população. Já tem bem mais que tu imagina, eu acho. Já. Mas enfim, é essa lógica, né? E eu tenho visto o quê? Que o cara, por exemplo, faz um controle... eu tenho um produto químico lá que mata os nematóides e tudo, mas mata tudo, né? Essas áreas vão ser atacadas muito mais forte por nematóide na volta. Tu pode trabalhar de forma conjunta aí, né? Tu pode trabalhar químico e biológico, né? Eu acho que essa... De novo, problemas complexos a gente atinge com diferentes formas de controle. Isso tem que entrar na cabeça da gente. Eu não vou conseguir na simplicidade. A complexidade se controla com complexidade. Simples assim. Não tem um milagre. Não tem um milagre. Nada sem milagre. Que bom que tivesse, né? Sim. Não, que bom que tivesse. Assim, faço isso, deu... Seria maravilha. Mas hoje o pessoal da soja tá sofrendo até hoje que sofre, né? Milho sofre horrores com nematóide, né? Exatamente. Acho que é isso aí, né, Anderson? Mais uma aula para o nosso currículo aqui, né? De muitas pessoas que passaram por aqui e deixaram muita informação. Eu acredito que todos os produtores que ouvem, é uma gratificação para nós quando eles mandam uma mensagem. Eu aprendi com o Marcos lá, pulverizar para nematóide, enfim. Isso, mas que legal. Não, que bom que a gente possa colaborar aí com o podcast. Enfim, qualquer dúvida a gente fica à disposição também para... se tu puder deixar o teu @, aí, enfim, como é que as pessoas te encontram para... Não sei se no Instagram tu é muito ativo, pouco ativo. Não sou muito, né? Por falta de tempo, né? Não falta de vontade, mas o meu Instagram é @Marcos, com U, né? Almanca, daí não tem a cedilha. E, enfim, no IF, no campus ali também, qualquer contato com o campus lá, o pessoal direciona, né? Também é uma forma de chegar, né? Na gente, mas tranquilo, pessoal, ou através de vocês também chegar alguma dúvida, eu fico à disposição aí. Essas análises, Marcos, mais uma pergunta aí, tipo... Não termina nunca. Com relação a, vamos dizer, nematóides, doenças que tu falou aqui, as... ESCA, tem algum lugar, por exemplo... Tem laboratórios que fazem particulares. Mas não que o IF faça. Não, o IF não faz por uma questão de capacidade, né? Sim. Não tem nenhuma capacidade operacional, mas tem particulares que fazem e os valores não são tão altos assim, tá? Não, é um valor bem plausível perto do custo que é, por exemplo, implantar um vinhedo, implantar um pomar, até mesmo para hortaliças, tá? Sim. Então, assim, não é nada fora de um valor aceitável, assim. Um pouco mais caro, sei lá... Não sei quanto que tá uma análise de solo hoje, mas o que? Uns R$100? R$100. Talvez o dobro do valor tu faça uma análise, mas só que daí vai te dar uma resposta que é pra sempre, né? Sim. Aquele problema tu já conhece, já tá vencido. Que pode aparecer alguma coisa nova, né? Sim. O que não pode acontecer é perder 10, 20, 30 plantas, vai matando. Não, vocês perdem o vinhedo inteiro, mas assim, tem produtores que assim, plantam, não vem. Pô, isso é a coisa mais cara que tem, né? Quanto custa uma muda, quanto custa tempo, trabalho, tudo, né? Exatamente. Carla, mais uma dúvida? Não, acho que só agradecer aí pelo teu tempo, Marcos, pela grande aula aí que mais uma vez nos foi dada aí. Foi bem interessante. Acho que desmistificamos várias coisas aqui hoje que o produtor às vezes tem dúvida, né? E que é interessante estar falando com alguém aí que tem todo esse conhecimento, essa bagagem.
Só te agradecer, Marcos, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de participar. Muito obrigado. E assim concluímos mais um episódio repleto de informações valiosas. Quero agradecer imensamente ao nosso convidado, Marcos, Carla, por compartilhar seus conhecimentos conosco. Fiquem ligados para os próximos episódios, onde continuaremos explorando temas fascinantes da agricultura moderna. Até lá, desejo a todos um plantio próspero e colheitas abundantes. Obrigado por nos ouvirem e até a próxima.